Está no ar o telejornal do PDT com as principais notícias da semana. Confirmado o recorde na geração de empregos no Brasil. Os novos números do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, confirmam as previsões do ministro do Trabalho e presidente do PDT, Carlos Lupe. 209 mil empregos em fevereiro. Recorde histórico para o mês de fevereiro nos 18 anos da série estatística do CAGED, que começou em 1992. Há uma recuperação em cadeia de todos os setores industriais do Brasil, o que é muito positivo, que é o que paga melhor salário. A indústria, serviço, transformação e construção civil foram os 3 recordes desse período de fevereiro, o que me faz prever um março melhor do que foi o recorde de 209 mil empregos gerados em 2007, se não me falha a memória. Então, além do aquecimento interno, do Brasil continuar num caminho coerente de crescimento da economia interna, o mercado externo começou a responder. Começou a ter resposta para as nossas exportações, a indústria de calçados está vendendo muito, contratando muito, a indústria têxtil vendendo muito, contratando muito. Então, há toda uma relação da recuperação mundial, que está acontecendo para valer, principalmente da China, que é um grande parceiro comercial do Brasil, com o mercado interno continuando aquecido. Agora, é claro que num país em que a previsão de inflação é de 4,5% a 5% ao ano, não vejo necessidade alguma de risco de inflação e, por isso, o único risco que temos é os juros aumentar e prejudicar o capital produtivo. Durante a coletiva à imprensa, Lupe descartou a possibilidade que o período eleitoral coloque em risco o crescimento do processo produtivo brasileiro. A eleição ela também é um grande contratador. No período eleitoral, você vende muitos produtos, você tem muita contratação e, normalmente, nos meses que antecedem a eleição, você tem um grande fortalecimento na contratação. Lupe também se posicionou quanto à necessidade da elevação da taxa de juros. O mercado tem direito de estimar, o Copom tem sua independência, o Banco Central tem seu presidente, mas eu sou cidadão brasileiro e tenho direito a ter a minha opinião. Para mim, o que baliza melhor o crescimento da economia de um país é emprego. Eu não conheço nenhum empresário que contrate dando prejuízo. Então, o melhor balizador para o crescimento de uma economia é emprego. E taxas altas de juros prejudicam o capital produtivo, quem quer investir. E o capital produtivo é que gera emprego. A especulação, quem ganha o dinheiro fácil nas bolsas e nas aplicações, não dão um emprego para ninguém. Isso é minha opinião pessoal e eu, como cidadão brasileiro, tenho direito a ter opinião. O PDT defende negociação no Senado para reverter emenda aprovada na Câmara, que tira dos estados produtores receitas dos royalties de petróleo. O plenário da Câmara aprovou no dia 10 de março, por 369 votos a 72 e 2 abstenções, a emenda do deputado IBC Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul, que muda os critérios de toda a distribuição de royalties e participação especial da exploração de petróleo, seja nos novos campos de pré-sal, seja nos campos já em produção. O governo do Rio de Janeiro, com a participação do Espírito Santo, também produtor, vem promovendo uma série de manifestações contra a proposta que atualmente tramita no Senado Federal. Só o Rio de Janeiro perderia uma receita incorporada desde 1987 em torno de 7 bilhões de reais por ano. O deputado federal e vice-líder da bancada, Brizola Neto, aposta no diálogo e numa posição que seja de consenso e não de briga, que some e não divida. Agora é um momento de ponderação, é um momento de todo mundo sentar, conversar, mesmo por parte do Rio de Janeiro, que até então tem tido uma postura de muito enfrentamento, e é claro, a gente tem que lutar para defender os interesses do Rio de Janeiro, mas acho que agora é hora da gente partir para uma grande negociação. O próprio presidente Lula, ontem falando, deu um pouco esse caminho quando comentava a questão da Bolívia. Falou que tinha ajudado na eleição do presidente Evo Morales e que um dos primeiros atos do presidente Evo Morales foi justamente pegar lá a nossa refinaria da Petrobras. E o que fez o presidente Lula? Ao invés de fazer um enfrentamento com a Bolívia, não, justamente foi lá, negociou e fez o que era justo. Eu acho que agora está na hora do próprio Congresso Nacional, da federação, do conjunto dos governadores, do presidente Lula, dos deputados federais aqui no nosso Congresso, chamar uma ponderação, o próprio Rio de Janeiro aceitar negociar
aquilo que vem para o futuro, o petróleo do futuro, para a gente não perder aquilo que é o fundamental para o Rio de Janeiro, que é o petróleo do presente. Esse petróleo que sustenta a nossa economia, esse petróleo que garante o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. É esse petróleo que a gente não pode ver atingido, inclusive através da emenda Y, Pinheiro, se atingiu contratos que são atos jurídicos perfeitos, que são protegidos pela Constituição. É hora do Rio de Janeiro aceitar negociar. O próprio relatório do deputado Henrique Alves era uma proposta ponderada que eu não sei por que em determinado momento se perdeu e veio essa aprovação da emenda Y, que acabou sendo uma violência muito grande contra o Estado e muitos municípios do Rio de Janeiro. A gente também não pode jogar o presidente Lula num impasse de ficar a favor do Rio de Janeiro e contra todos os demais estados da Federação, Rio de Janeiro e Espírito Santo, ou contra o Rio de Janeiro e Espírito Santo e a favor de todos os estados da Federação. O caminho é um caminho de ponderação, que seja uma saída que a gente garanta que essa riqueza do petróleo vai ser usada para beneficiar todos os brasileiros, sem deixar de compensar os danos causados pela exploração nos estados que são confrontantes dessa exploração. No Senado, eu creio que vai se encontrar essa saída, até para a gente não colocar o presidente Lula num dilema que ele não criou. É importante a gente lembrar também disso. O presidente Lula mandou ao Congresso Nacional projetos que não versavam sobre a distribuição de royalties. E aí parece que se foi brincar com coisa séria, se incluiu a questão dos royalties nesse projeto da partilha por iniciativa do relator, e a gente terminou vendo essa grande injustiça que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. O presidente licenciado do PDT também defende a negociação, mas parte em defesa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, historicamente, uma plataforma de crescimento do Brasil. Rio de Janeiro foi capital da colônia, porta de entrada e saída de todo o comércio do Brasil colônia, Brasil império. O Rio de Janeiro foi capital da República. O Rio de Janeiro é uma espécie de síntese do Brasil. Quem está falando com você é um campineiro. Eu sou paulista, mas eu tenho toda a minha família, desde os 3 anos de idade, radicada no Rio de Janeiro. Nenhum povo recebe melhor qualquer cidadão de qualquer estado ou nação do que o povo do Rio de Janeiro. Ninguém tem direito de tirar aquilo que a natureza deu nos limites do Rio de Janeiro. Nós temos que encontrar... Calma, são duas coisas. Uma coisa é tirar o que já tem, que no projeto do nobre deputado Ibsen, ele revê, inclusive, aqueles contratos que já estão estabelecidos. É só ler. Isso é um erro e inconstitucional. Segundo, se tivermos que fazer partilha do pré-sal, vamos conversar com os senadores, vamos discutir. O que não podemos é, de repente, tirar 8 bilhões, 7 bilhões e meio do Rio de Janeiro e achar que, dividindo pelos 6 mil municípios, não serão 6 mil, serão menos, pelos 27 estados da federação, resolverá o problema de algum estado brasileiro. Não vai resolver. Isso pode significar mais 200, 300, 400, 500 milhões para algum estado. Mas para o Rio de Janeiro significar uma perda de 7 milhões e meio, o que inviabiliza economicamente o estado. Eu tenho uma dívida, eu acho que o povo brasileiro tem dívida de gratidão com o Estado, que é a plataforma, é a vitrine, é o Brasil em todo o mundo. Hoje, se você for em qualquer parte do mundo, você fala no Rio de Janeiro, muitos ainda acreditam que é a capital do Brasil.